Open Computer. Apareceu aí gravando para vocês? Share screen. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Autodescobrimento. Maravilha. Vou só diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Bem, hoje, né, fechando o item 3, né, consciência e vida, são 4 textos, né? O último, exame do sofrimento. Joana de Ângeles, ela nos fala para a gente passar, tipo, entender, passar em revista aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que nos faz sofrer, então, o sofrimento. E ela deixa muito claro que o sofrimento, ele é inerente ao homem, não tem como, né? Inclusive, eu vou comentar mais ao final, quando a gente fechar esse capítulo de Joana, nós vamos, nós vamos, eu vou falar um pouquinho de alguma coisa que eu vi que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, desse livro aqui, que eu já falei, eu estou apaixonada por ele, Emoções que Curam, tá? Da Irmãs do Corpo. É muito bom o livro, e é meio que desenha, eu costumo dizer que esse livro desenha para a gente essa questão das emoções aí. Tem muito a ver. Antes de falar sobre exame do sofrimento, eu fiz um apanhado das 3 estruturas que foram estudadas anteriormente, né? Que é a incursão na consciência, consciência responsável, consciência e sofrimento. Essa incursão na consciência, né, é aquilo que está dentro da gente, né, o processo, todos os processos pelos quais nós passamos em nossa consciência embrionária, né? Ela foi se desdobrando, né, até chegar, passando por todos os reinos, né? O reino, primeiro, unicelular, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, por vários processos dentro desse reino animal, até que a gente chegasse ao que somos hoje, né, como seres humanos, não como somos hoje, mas desde um aspecto primitivo, acompanhando gradativamente, né, essa consciência que ela tem uma lucidez latente, que ela tem uma consciência latente e que nós passamos de encarnação em encarnação à espera, à procura desse discernimento maior, né? Que nós caminhamos para a plenitude, o ser pleno, né? E Joana, ela retoma aqui nessa parte da incursão da consciência, né? O que Jesus falou, que ele falou que a candeia do corpo são os olhos, né? Então, a luz, né, dos olhos reflete a luz dos nossos olhos espirituais, tá? Então, é o reino da luz que está dentro de nós. E nós fazemos parte desse reino dessa luz, que é uma unidade cósmica. Nós fazemos parte dessa unidade imensa, desse universo imenso, né? E é interessante que, à medida que eu fui, né, fazendo essa pesquisa, a gente vê aí os olhos espirituais, né, o reino da luz interna, a mente lúcida, né? Eu me vi nesse processo. Como a gente estava falando anteriormente, o fato de eu fazer essa cirurgia, né, de cataratas, né, você vê tudo amarelado, você vê tudo desfocado.
Então, a gente passa a nossa encarnação, as nossas reencarnações, muitas vezes com flashes de luz, você conseguindo ver. E quando você consegue libertar-se, né? Quando você consegue dar luz à sua sombra, aquilo que está vago, que você não consegue enxergar, é interessante como a gente consegue ver tudo azul. Então, do amarelado, você passa a enxergar o azulado. E o que é a luz azul? A gente vê, né, nas nossas reuniões de sábado, é a luz do cosmos, é a luz do universo, é a luz do amor de Deus. Então, você passa a ver tudo azulado, o brilho é maior, né? O universo, né, vamos dizer, o universo é azul, parece preto, né? Mas a gente vê o universo azulado, né? Então, quando Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos, né, como eu vejo o outro, como eu me vejo, né? Eu tenho por característica, nós, seres humanos, a gente tem por característica achar defeito na vida do outro, no físico do outro. E muitas vezes a gente não consegue enxergar o defeito na gente, né? Então, se eu olho o outro e os meus olhos não são bons, é porque o que que há dentro de mim que é treva, né? Então, quanto mais eu vejo defeitos no outro, mais problemas do outro, será que essas trevas estão dentro de mim, né? Estas trevas estão dentro de mim. Então, quando eu começo a perceber o lado bom das coisas, o lado positivo de uma dor, o lado positivo de uma doença, e eu trago isso para mim, né? E eu vejo aquilo como um aprendizado, como um processo individual, né? Porque nós não podemos deixar de avaliar os fatos como pessoas individuais, porque nós somos espíritos, né? Nossos olhos espirituais é o nosso espírito que é imortal. Então, essa luz está dentro de mim. Então, eu vou dar luz a tudo isso, né? Ao meu sofrimento, eu vou dar luz à vida do outro, eu vou dar luz à minha vida, porque eu tenho que ter essa responsabilidade, essa consciência responsável. É porque eu vou responder pelos meus atos e os meus atos, eles vão, como a gente está no universo, numa estrutura universal, né? No desenvolvimento, esse desenvolvimento ele é inevitável. E nós somos seres sociais, né? Como disse, eu acho que foi Kardec, né? Que é a nossa pedra de toque social, o homem social é a nossa pedra de toque. Então, nós somos um entre vários uns. É um e o outro. Mas a minha atitude pode atingir e vai atingir o outro. Então, o meu pensamento, a minha ação, ela vai fazer parte, ela vai ser assimilada dentro desse universo, dentro dessa realidade, vamos dizer, espiritual, né? Mas aqui a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que saber defender esses valores éticos aí, morais, né? Dos outros, assim como da vida. Então, não adianta eu querer valorizar só o outro e eu não me valorizar, eu não conseguir enxergar os meus limites, os meus melindres, as minhas dificuldades, e eu entender só do outro. Eu tenho que entender, eu tenho não, né? Nós caminhamos para entender o outro, assim como entender a nós, amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas, né? Deus, esse amor universal, esse cosmos, então nós temos que ser gratos, como disse o nosso texto, né? O texto que eu li hoje. Então, a nossa consciência responsável, ela vai dar luz a quê? Ela vai dar luz ao nosso discernimento.
as nossas sombras, né? Nós vamos identificar, né, os meios para agir quando a gente pode agir e quando a gente deve agir. Aí vem lá Paulo de Tarso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, se eu tomo uma decisão consciente, eu tenho consciência disso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas quando eu tomo uma decisão, né, deliberada e precipitada, eu posso não, eu, quando eu devo, eu não posso. E quando eu posso, eu não devo. Então, é responsabilidade inconsciente. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa consciência de que somos responsáveis por nós e influenciamos no social, nós influenciamos, os nossos atos influenciam também nos atos dos outros, né? De, olha, responde pelos próprios atos ou pelos de outrem. Então, os outros são os outros, mas a minha atitude vai acarretar. E isso, né, nas etapas da estrutura reencarnacionista, né, a gente percebe isso, como essas dores ficam registradas e a gente vai arrastando esse sofrimento, a gente vai levando esse sofrimento. Se a consciência não for legal, se a gente não tiver consciência, se a gente começar a fazer coisas, né, que não é legal, que a nossa consciência é um trabalho lento e que mesmo lento, sabendo que é lento, a gente não responde com responsabilidade, né, dessa essa situação, o que que a gente faz, né? A gente retarda tanto o nosso desenvolvimento, como retarda o desenvolvimento, prejudica o desenvolvimento de outras pessoas. Então, essa consciência e o sofrimento, ele é um processo natural. Meu celular está pitando, eu não sei por quê. Ah, já sei. É porque eu tenho que pingar um colírio, depois eu pingo. Então, nesse processo, é, de desenvolvimento, ele é inevitável. E o sofrimento, ele apresenta como um meio natural da ocorrência evolutiva, constituindo o processo de maturação e de libertação do espírito, o ser imortal. Então, à medida que você, né, que nós vamos desenvolvendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai tomando consciência e uma consciência responsável e essa consciência do sofrimento que causamos a nós e ao outro, né? Nós vamos desenvolvendo, nós vamos dando luz, libertando o nosso espírito, que é o ser imortal. Eu achei muito interessante a expressão o sono sem sonhos, né? O sono me fez lembrar o meu netinho mais velho, Mateus, lá naquele período, né, até os 7 anos, que está muito ligado ainda à espiritualidade. Um dia lá, ele tinha uns 4, 5 anos, ele falou para mim assim, na sala da minha casa, da nossa casa. Ele falou assim, vovó, e se tudo isso aqui não passar de um sonho? Eu achei isso fantástico, né? Eu falei, realmente, Mateus, então vamos sonhar coisas boas, né? Vamos sonhar que estamos ajudando as pessoas, né? Então, esse sono sem sonhos, né? A gente faz, eu fiz uma identificação muito forte com a questão da autoidentificação, né? Sem conhecimento, né? Se a gente não tem conhecimento da nossa realidade espiritual, né? Da nossa realidade individual, porque isso aqui, ela chama muita atenção nessa situação, né? Ela destaca muito esse lado. O nosso individual, a nossa realidade espiritual, a nossa realidade individual. Porque se a gente não tem consciência dessa nossa realidade espiritual, a gente vai ter consciência de a consciência coletiva amorfa, né? Ela não tem forma. Então,
me remeteu muito à questão do panteísmo, né? Essa consciência coletiva. O que que é o panteísmo? O panteísmo, no panteísmo, eles acreditam que nós não somos espíritos individuais, que depois que a gente morre, a gente faz parte de uma massa, de um universo espiritual, né? E você não tem essa individualidade ali. Então, panteísmo é essa massa universal aí que você não consegue, as pessoas não conseguem, não acreditam, não conseguem não acreditam que o nosso espírito ele é individual e que eu sou responsável pelos meus atos. Então, é como se julgasse o meu espírito numa onda, e todos temos responsabilidades com todos, não que não tenhamos, mas isso não funde, né? Isso não, eles não acreditam na separação, na individualização, na individuação do ser. Daí o espiritismo ele veio para mostrar isso. Olha, o seu espírito, você é um espírito, o outro é o outro, o outro é o outro, e cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua evolução, cada um dentro do seu momento. Então, por isso que a gente fala, não chegou o momento de tal pessoa ainda, ela vai chegar lá. Não sei se nessa encarnação, se em outra, nem sei se eu estou conseguindo chegar. Nós estamos aqui para tentar entender e tentar facilitar esse nossa aproximação, né? Essa nossa nessa luta desse trabalho de desabrochar a nossa consciência ao longo de todas essas etapas, né? Então, para que ela tem a Joana, ela deu um exemplo aqui, né? Que a gema experimenta a lapidação, né? Ela vai passar por a gema, por exemplo, o diamante é uma pedra bruta, e essa pedra bruta, à medida que vai passando por um processo de limpeza, que são as reencarnações, as encarnações, nós vamos até a gente chegar onde? Na estrutura límpida, clara, pura, né? Esplendorosa, né? Que é a consciência individual. Então, esse ser, nós somos essa gema, né? Dura, né? Essa gema que ainda não liberou toda a sua ganga, vamos dizer assim, né? Estamos lapidando o nosso espírito para a gente chegar a quê? Para a gente chegar no topo, para a gente atingir o alvo. E qual que é o alvo? A luz divina, né? Essa luz que já está dentro de nós. Então, nós viemos dela, né? Viemos do pó e ao pó voltaremos, né? Então, o que é essa consciência individual? É o auto-amor, é o autoconhecimento, né? É o nosso autodescobrimento, né? E o que é o autodescobrimento? É a gente dar luz aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades. Então, à medida que eu vou me autodescobrindo, que eu vou permitindo, né, numa atitude amorosa, afável, né, para a gente entender, para a gente uma receita, vamos dizer assim, né, para esse sofrimento, nós vamos reorganizando, reharmonizando essa energia espiritual e vamos então vitalizando o nosso corpo, né? Muitas vezes o nosso corpo pode não responder ainda, né, a um sofrimento, a uma doença, alguma coisa mais grave, mas o nosso espírito está sendo moldado, está sendo trabalhado, está sendo lapidado, né? Então, falando, né, dessa questão da incursão da consciência, que é etapa em etapa, né, da consciência embrionária, depois de uma consciência responsável, uma consciência e sofrimento que nos leva ao aspecto social, nós vamos falar da última parte, que é o exame do sofrimento. Joana, quando ela fala o exame do sofrimento, ela é para a gente examinar, né?
como a gente recebe esse sofrimento, como nós estamos percebendo esse nosso sofrimento, né? E a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, né? Então, o nosso nível de consciência, se é cada vez mais elevado, menos dor nós vamos sentir. Nós seremos mais, vamos dizer, resistentes a essa dor. Que exemplo mais sublime, mais forte do que Jesus, né? Jesus apanhou, o corpo dele sofreu, mas ele, pouca dor ele sentiu. Por quê? Porque ele é um ser sublime, ele é um ser pleno, né? É um ser maravilhoso, né? É um ser de luz pura. Então, quanto maior a nossa resistência, maior o nosso nível de consciência, maior a nossa responsabilidade, é a nossa consciência da nossa realidade, né? A consciência do que a gente está influenciando ou não o outro, né? Então, eu me torno cada vez mais resistente a esse sofrimento. Claro que os desgastes biológicos, né, que, que fazem parte do que a gente chama de entropia, que é o grau de desordem das moléculas, o nosso corpo físico, ele passa por esse processo, né? O tempo é muito curto dele. Por isso, o nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo não é. Isso aqui é matéria, né? Então, é um processo natural da vida. Esse corpo vai acabar. Então, o que é que eu, né? Como é que eu penso ao longo da minha vida? Como eu encaro essa a minha energia? Em que eu emprego a minha energia? Essa energia vital, né? Essa energia da vida, aquela que nos empurra, a energia propulsora da vida. Eu tenho que preservar o meu corpo porque ele é um veículo do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? E quando esse processo da vida exige essa consumpção, né, da energia, essa consumação, essa concepção da energia, né? Então, quando essa energia ela nos tormenta, né, nos atormenta, né, isso ocorre nas faixas primárias. Então, o que são as faixas primárias? São as faixas das sensações, né? Passando, quando essa sensação ela passa a nos atormentar, a nos afligir, então eu já estou entrando na área moral, né? Por que eu entro na área moral? É o que nos leva à felicidade. A questão moral é aquilo que nos leva à felicidade, que nos leva a, a sermos seres conscientes e responsáveis, né? Então, se essa aflição que eu sinto a partir das minhas sensações, eu estou, então, prejudicando, eu estou levando dor, sofrimento aos sentimentos mais profundos que estão nas minhas emoções, né? Então, quando eu saio desses automatismos, né, dessa coisa autônoma, autônoma não, automatismo, é autônomo mesmo, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, né? Na questão da inconsciência, nós vamos adquirindo, à medida que a gente sai desses automatismos, a gente vai adquirindo uma percepção maior, uma maior lucidez, né, uma maior consciência, e nós vamos despertando as nossas aspirações mais elevadas, as nossas aspirações mais sublimes, né? E vamos, nisso, nós vamos elevando ao nosso aspecto emocional. Então, quando as nossas emoções se elevam, se tornam que a gente começa a enxergar o bom, o lado bom das coisas, por mais difíceis que as coisas sejam ou que pareçam ser, a gente consegue enxergar, tem sempre o lado bom das coisas.
E aquelas pessoas que se mantêm ali, nossa, ruim, é ruim, é ruim, só pensam negativo, aquilo não dá certo, não sei o quê, elas têm um aspecto egoísta, né? Nós temos um egoísmo muito forte, a gente precisa liberar isso. Esse é o grande problema. O egoísmo, na verdade, é o grande problema, né, da humanidade, porque aí nós estamos apegados à matéria, nós estamos apegados àquilo que é bom para mim, egoísmo, né? O ego, meu ego. E onde fica o meu self, né? Então, à medida que você vai adquirindo aspirações mais elevadas, né? Que você vai se envolvendo no bem social, no serviço do bem, né? Você vai renunciando a esse egoísmo. E à medida que você renuncia a esse egoísmo, você vai trabalhando em favor de si e em favor do próximo. Aí vem um aspecto individual, né? E nós temos nós fazemos parte desse grupo social. A gente não deve esquecer nunca disso. Por isso essa necessidade, né, de ajudar sempre o outro, a caridade. Caridade e amor são sinônimos, né? Significa a mesma coisa. E a gente mantendo a nossa individualidade intacta, ou seja, a nossa consciência, né, responsável, aberta, dando luz às nossas sombras, né? A gente percebe que a gente é uma estrutura que nós integramos de uma forma harmônica a unidade universal. Então, nós fazemos parte de um todo universal, mas nós não podemos esquecer de que nós fazemos parte desse todo universal, mas cada um é cada um, né? A nossa individualidade, reconhecendo a minha responsabilidade dos meus atos, vai influenciar na vida do outro, vai influenciar na minha, né? E quem que trabalha, a partir do momento que você trabalha com, com amor, com responsabilidade, consciente do trabalho que você está fazendo ao próximo, né? Você vai descobrindo, né, nós vamos descobrindo os nossos acertos e os nossos erros, os nossos equívocos, né? E isso, ela causa ressonância na consciência cósmica. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa, né? E esse processo de ressonância que ressoa na consciência cósmica, ela procede da consciência cósmica e para ela, porque é a ela que nós vamos retornar. E depois, individualmente, nós vamos passar por um processo de reencarnação. Então, a consciência lúcida equipa, né? Ela é equipada de instrumentos que auxiliam. Então, nós temos isso em nós. Assim como nós trazemos a dor, o sofrimento, as doenças para nós, nós também temos condições nós trazemos em nós a cura, né? Essa auxiliar na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, né? E compreendendo, então nós vamos superar como? Compreendendo os objetivos espirituais da nossa existência, compreendendo essa dor, né? A dor do sofrimento, que são estruturas mais ásperas, que vai nos levar ao processo, ao mecanismo mais evolutivo, a aspectos mais nobres, né, mais ligados ao ser sublime, nós estamos caminhando para o alto, para o alvo. O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Quer dizer, quanto menos consciente eu me torno do meu papel, eu sou um instrumento, a luz, né? Eu trago dentro de mim essa luz divina, eu sou essa fagulha divina, né? Quanto menos eu tenho consciência disso, menos responsabilidade eu tenho sobre mim, sobre os meus atos refletem na minha vida futura, nas minhas encarnações, como deixam
esse sofrimento, eu vou arrastando essa dor ao longo das minhas encarnações. À medida que eu vou tomando consciência, eu vou limpando, eu vou reorganizando, eu vou me reharmonizando, né? Então, quando eu não consigo esse tipo de consciência, né, de que somos seres individuais, seres imperfeitos, estamos a caminho da luz, temos que ter consciência. A nossa sombra, eu não posso negar a minha sombra vai me ensinar, mas ela é que vai fazer com que eu me ame, que eu aceite as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus problemas, né? Então, gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator, cada um de nós, convidando-a à reparação, que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. A vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos consubstanciados, ou seja, solidificados nessas ocorrências, ou seja, nesses efeitos do infrator, que é o sofrimento. Então, nós vamos observar isso aí, vai desencadear os fenômenos ativos. Então, eu tenho que ter consciência, eu vou dar luz a esses fenômenos ativos. O nosso corpo, né, nós sabemos, a gente sempre comenta, né, não é novidade, é o veículo do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele está sujeito a sentimentos. Então, com os nossos pensamentos, nós somos vítimas dessas emoções, que é o que nos aflige. De acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós vamos ter uma organização condicionada. E o sofrimento é sempre a consequência das expressões errôneas. Então, o que é o sofrimento? É aquilo que eu não consigo perceber o que é bom, separar o que é bom e o que não é para mim e que vai influenciar no meio social. Nós somos, meio social, nossa pedra de toque, mais uma vez, né? A organização molecular do corpo somático é maleável à psique. Então, o meu pensamento ele vai influenciar na nossa estrutura molecular. Então, se eu tenho consciência dos meus problemas, das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus melindres, eu estou lapidando o meu ser espiritual. Eu estou lapidando o meu ser imortal. Eu estou me purificando, né? E cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve. Então, eu sou responsável por esse corpo aqui da Jaqueline. O meu espírito, eu tenho que melhorar. Eu tenho uma doença crônica, né? Tenho consciência disso. Eu posso ter, mas ela não me tem. Essa doença não me tem. Porque se ela me tivesse, eu já teria com certeza desencarnado há muito tempo, né? Com certeza. Então, a partir do momento que eu sou responsável, isso aqui foi um presente que Deus me deu. Se é um presente, você trata bem. Então, nós somos co-criadores com Deus, né? Nós somos, nós estamos criando uma nova mente, uma nova consciência, né? Com Deus, na elaboração dos equipamentos internos e externos para a nossa evolução através do nosso corpo, através desse veículo carnal. Então, o corpo não é importante? Não, ele é importante e é muito importante, porque vai ser através dele que eu vou me lapidar interiormente, que eu vou ter uma consciência, um pensamento melhorado, uma consciência maior, uma maior responsabilidade. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo de acordo com a direção aplicada à psique. Então, de acordo com o que eu penso, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu emocional,
né? Eu vou estar construindo, opa, eu vou estar, não é errado, né? Eu estarei construindo, corrigindo, ou eu vou destruir o meu corpo. Eu vou estar destruindo o meu corpo, né? Não raros efeitos se fazem demorados, porém, nunca deixam de produzir-se. Então, olha aí. Tais são os casos dos ditadores, dos exploradores, dos seres e dos povos, que a gente tem visto tanto, que a gente vê tanto ao longo da nossa existência, dos viciados de variado tipo que parecem progredir, quanto mais se fazem impiedosos, promíscuos e venais, mas não escapam das malhas das tragédias que os enredam e consomem. Então, se você pode fazer tudo o que você quiser, né? Nada me convém. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas assuma as consequências dos seus atos. Você é responsável por esse espírito aí imortal. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos desrespeitando a nossa imortalidade, o nosso espírito, quando eu não trato bem a mim, ao meu próximo, né? Quando eu não tenho bons pensamentos, eu estou desrespeitando a ordem natural das coisas, estou desrespeitando o presente que Deus me deu, que é a vida. A vida, ela é imortal, ela é eterna, né? O meu corpo não é, mas a minha essência é. Ela é imortal, né? Graças a essa psique responsável pelos karmas, a hereditariedade encontra-se submetida à lei da compensação. Então, o que é a lei da compensação? Os homens, eles vão se unindo conforme a sua simpatia ou antipatias. Nós vamos nos unir a grupos em que nós temos afinidade, né? Então, se eu sou um ser, um corpo, um espírito em desarmonia, eu vou me ligar a seres em desarmonia. Mas se eu trabalho em mim essa consciência responsável, cósmica, eu vou me unir a pessoas que também pensam da mesma forma e agem da mesma forma. Então, esses grupos, né? Por isso que vem aí a família, né? A responsabilidade nossa, a reencarnação, nós entramos, nós escolhemos as famílias são o lugar, né, o local onde a gente encontra os nossos maiores desafetos, as nossas maiores dificuldades, e como é difícil, né? E como é difícil, né? Então, nós nos unimos, né, a fim de nos amarmos, porque com certeza fomos algozes, fomos subjugados, fomos maltratados, ou maltratamos, né? Ou subjugamos, e nós nos unimos para quê? Para a gente aprender a amar. E quando você vê, por exemplo, de pensar, né, eu com meus netinhos, que pode ser um ser que foi meu algoz, eu amo tanto. Então, olha como que essa lei é fantástica, né? Deus está me dando a oportunidade de receber esses seres e tratar bem, e amar. E é um amor louco, é um amor assim, não dá para não dá nem para explicar. É, unindo os homens conforme as suas simpatias e antipatias, afinidades e desarmonias, que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressas nos genes e cromossomas pela necessidade de evolução. Então, nós trazemos toda essa estrutura, nós estamos unidos aqui, né, geneticamente, os nossos cromossomos, as nossas características, semelhanças, né, diferenças. E Joana, mais uma vez, ela vem e fala, no fundo, cada um é herdeiro de si mesmo. Então, eu trago em mim, eu herdo em mim minhas coisas mesmos, de vidas passadas, né? Minhas coisas mesmo, né? De vidas passadas. Então, eu carrego implementos condicionadores que procedem dos genitores
e ancestrais através das leis genéticas. Aí nós temos aí o trabalho que é feito hoje, né? Já é feito há algum tempo, mas hoje está mais em alta, né? A questão da constelação familiar. E Joana, inclusive, ela tem um livro, né, da constelação familiar, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Desse modo, cada ser traz impressa nas tecelagens sutis da alma, que os transfere para os arquipélagos celulares do organismo, as doenças que lhes são necessárias para o reequilíbrio emocional. Então, você negar uma doença, um sofrimento, uma dor, é você negar aquela necessidade que você precisa. Então, você está falando não para você mesmo. As limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual. Os condicionamentos, as tendências e aptidões para a reabilitação da consciência, reparando a ordem que foi perturbada pelo seu descaso, abuso ou prepotência. Então, como eu costumo dizer, agora é a melhor hora, é o melhor momento, essa encarnação. Então, não tem outra melhor, né? Porque nós estamos estudando, nós estamos tentando equilibrar a nossa consciência, nós estamos tentando clarear, né? Nós estamos aceitando, dando luz às nossas sombras, nós estamos dando luz às nossas dificuldades. Então, Joana vem, né, com um livro que é dela, né, psicografia do Divaldo Franco, Constelação Familiar. Eu achei interessante, eu não conhecia esse livro da Joana, né? Olha como tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Nessa maravilhosa obra, Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos oferece, através de 30 temas, eu fiquei super interessada nesse livro, profundas reflexões sobre o mecanismo do desenvolvimento espiritual e moral do ser humano, destacando o valor e a importância da família pelos laços corporais e espirituais, cuja existência ainda é um dos principais fatores, se não o mais importante, para evitar-se a desagregação da sociedade. Olha só, como é importante a gente manter, né, a nossa união, a nossa ajuda, a nossa responsabilidade de manter a sociedade, as famílias, né? As abalizadas reflexões da veneranda sobre a constelação familiar traduzem a firme posição do espiritismo em relação a esse tema, lamentavelmente tão preterido no caótico mundo moderno. Daí, resultando a recrudescência do egoísmo e da violência, cujos índices nos deixam perplexos e impotentes. Então, nós ainda continuamos tão egoístas, né? Tão inconscientes da nossa responsabilidade e tão violentos, né? Nós violentamos ao negar a nossa família, ao negar as nossas, vamos dizer assim, ao negar a nossa consciência, a nossa responsabilidade, né? Nós estamos negando às nossas famílias a oportunidade que nós temos aqui, né, de criar os nossos laços corporais e espirituais, né? Fazendo com que a nossa sociedade não seja vencida, que a nossa família não seja vencida, mantendo os laços espirituais através dos laços corporais. E Joana, ela continua, né? Manifestam-se, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais, que periodicamente, quer dizer, de tempos em tempos, nos assaltam, nos tomam, né?
e exige com que a gente refaça o nosso equilíbrio, que a gente restaure a nossa harmonia. Então, essas enfermidades, elas estão sempre nos pegando de surpresa, né? O que que é? Eu peço a Deus saúde, ele me dá uma doença para ver se eu realmente valorizo a vida que eu tenho, a saúde que eu tenho, né? Eu não tenho aquilo que eu peço, eu tenho aquilo que eu preciso, né? Essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na evolução moral dos pensamentos, caminho da felicidade, né? O pensar sempre positivo, pensar, eu não sou vítima de nada. Não existe vítima aqui, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Vítima de quem? Eu sou vítima de mim mesma, né? Se há vítima, eu sou vítima de mim mesma, não do outro, né? Até tornar-se um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso, né? Estamos em eterno progresso. Se a gente fica estagnado, você não retrocede. Você fica estagnado, você parou de crescer, mas o progresso, ele é infalível, ele é a lei da compensação mesmo. Você vai ter que crescer, você vai ter que evoluir, querendo ou não, né? O esforço de transformação da natureza inferior para melhor, que são as emoções enobrecidas, alonga-se em um trabalho paciente. Então, essa natureza inferior, que nós vamos melhorá-la, né? Emoções enobrecidas, ela é lenta, é um trabalho paciente, ele é lento, né? Tanto é que estão aí as reencarnações. Modelador do novo ser, e eu tenho a oportunidade nessa encarnação de ser melhor, eu quero ser melhor, eu vou ser melhor. Que enfrentará os seus karmas conscientes de si mesmo, somos herdeiros de nós mesmos, responsavelmente, sem as reações destrutivas, mas com as ações renovadoras. Então, pisei na bola, retomo, refaço o caminho. A oportunidade é agora, né? Vamos procurar, assim, não nos manter no caminho. A Alcione, a psicóloga, eu sempre lembro dela com isso. Mantenha a sua moeda em pé, correndo, rodando, circulando. Eu acho isso fantástico. Não deixa ela cair, não, porque se ela cair, você vai ter que levantá-la de novo, porque ela vai ter que continuar, né? É o caso das enfermidades irreversíveis, que se modificam e desaparecem às vezes, quando quem as padece enfrenta o infortúnio e coopera para a sua superação. Então, assim, a cura está dentro da gente, né? Eu tenho as doenças que nós temos, os sofrimentos, as emoções, os maus pensamentos, né? Eu posso modificar, porque se eu tenho maus pensamentos, eu posso e eu tenho condições de ter bons pensamentos, edificantes, né? De superação. Porque ainda não sabe identificar ou não quer o seu estágio de evolução, né? Para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento. Olha lá, por não saber identificar ou não querer identificar. Ele está atrasando ele mesmo, não está atrasando, né? Atrasa, impede o desenvolvimento ou pode prejudicar, mas ele está atrasando ele mesmo. Ele é o ser individual, a consciência é dele, a responsabilidade é dele. É infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral e à felicidade. Os princípios que regem o macrocosmo são os mesmos para o microcosmo. Então, o que eu tenho fora, essa grandiosidade, essa luz, essas estrelas de luz, nós temos no nosso corpo as nossas estrelas de luz.
Todo sábado a gente fala estrelas de luz, né? E o homem é a manifestação da vida, sintetizando as glórias e as imperfeições do processo da evolução que ele cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. Então, estamos submetidos ao progresso, né? Aí eu achei interessante no Livro dos Espíritos, na questão 264, a pergunta: que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações. Então, muitos espíritos, né, no seu trabalho lá espiritual, né, no mundo espiritual, ele fala, não, eu preciso melhorar e se propõem a ter uma vida de miséria e de privações, objetivando suportá-las com coragem. Aí vem aqui o véu do esquecimento e a gente se pergunta, mas eu não quis isso, eu não pedi isso. Pedimos, nós pedimos sim, né? Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E eu tenho escolhas, é o livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas, eu sou responsável por aquilo, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você não se cativa, você se torna mais responsável ainda por você mesmo, né? No livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour, né? Do livro de Hermance Dufour, Psicografia de Vanderlei Oliveira, a gente tem feito um estudo que eu achei muito interessante passar aqui para vocês. Lá, a Hermance, ela fala, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, nosso grande desafio é vencer a nós mesmos, né? E lá, como essas emoções que curam, né, é um livro que fala que todas as emoções, todos os sentimentos, né, eles existem para nos fazer melhor. E a gente tem uma tendência a achar que os sentimentos, né, os primários, né, as emoções primárias, que é a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, e tem aí logo depois eu vou falar sobre o medo, né? A gente acha que isso é só para nos prejudicar. Não, a gente sabendo canalizar tudo isso, né? Esses sentimentos, nós vamos nos ajudar com isso. Então, olha aqui, com relação a todos esses em relação ao egoísmo. A culpa sob o golpe do egoísmo transforma-se em remorso perturbador e martírio destruidor. Então, a culpa, dentro do aspecto egoísta, né, é um remorso perturbador e um martírio destruidor. Isso aí nos remete lá ao Opus Dei, né, da linha, na minha visão, a linha mais radical da Igreja Católica, em que eles ficam lá, né, se martirizando, né, usando aquele negócio que aperta, fazendo o corpo sofrer, sentir dor, arrancando sangue, mas continuam fazendo as mesmas, agindo da mesma forma, que a culpa é tão grande que eu preciso me purificar. E acha que machucando o corpo, né, sangrando, mas o seu espírito, o seu interno não se modifica porque ele está sempre repetindo, né, fazendo as mesmas coisas. A raiva, sob o golpe do egoísmo, transforma-se em mágoa dilacerante e depressão. E essa mágoa dilacerante, ela dá câncer, né? Ela dá a diabetes, a depressão mata, né? Então, você
você não, que eu falo por mim, né? A gente é criada, eu acho que a grande maioria, a gente é criada a você não pode sentir raiva. Então você tem que aceitar tudo. Aí você vai engolindo, né? Aquela raiva. Aí, no seu egoísmo, né? E na nossa egoísmo, eu não vou falar, porque isso não, eu não vou me expor, e não vou fazer isso comigo, porque isso aí eu vou me expor e tudo mais. Aí transforma em quê? Transforma numa doença. É a mágoa. O medo sob a pressão do egoísmo transforma-se em insegurança e ansiedade viciante. Então, o medo e o egoísmo, insegurança e ansiedade, aquela ansiedade doentia, né? Aquela coisa, tá sempre alerta, tá sempre prestando atenção. Nossa, tá, é para mim aquele medo horroroso que vem, né? Aquele medo achando que as pessoas estão apontando sempre o dedo para gente. Aí vem aquela coisa doentia mesmo, né? Aquela ansiedade, você não consegue relaxar, você está sempre tenso, né? Seu corpo está cheio de nódulos, está cheio de. Aí vai surgindo todo tipo de doença. A tristeza sobre o golpe do egoísmo transforma-se em revolta e rebeldia, né? Em remorso, revolta, rebeldia e em remorso. O orgulho, sob o fascínio do egoísmo, atola-se em arrogância venenosa e vaidade entorpecente. Então, seres orgulhosos demais. Eu não erro, eu não aceito que me aponte o dedo, eu falo a verdade é minha, a verdade está comigo, né? Então, continuando ainda nesse livro, né? Toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito e tem uma função sagrada e reveladora. Então, todas as emoções. Então, nós temos aqui, esse livro, ele fala muito dessa questão das emoções primárias, né? Que são os fios condutores da nossa evolução espiritual. Essas emoções primárias, eu faço a comparação às cores primárias: o amarelo, o vermelho e o azul, né? Que origina todas as outras cores. Então, quais são essas emoções primárias? Medo, tristeza, alegria, amor, raiva, culpa, egoísmo, que são os fios condutores da nossa evolução espiritual. Então, quando essas emoções primárias, elas se unem umas às outras, ou se unem a outros sentimentos, a outras emoções, nós temos aí as emoções híbridas. Olha aqui, o azedume é um híbrido da raiva, né? Fala assim, nossa senhora, você está numa raiva, que você está com ódio, fala assim, nossa, mas hoje você está azeda, hein? É. Interessante aqui, que inclusive eu perguntei lá, gente, tipo, eu falei, cadê o ódio? O ódio, ele não está aqui, ele não é uma emoção primária, porque, na verdade, o ódio é do, é uma criação, vamos dizer, é uma criação do homem, né? E é interessante que ela não entra aqui, né? Porque é o mal, né? Então, o medo, a tristeza, a alegria, o amor, né? Então, o azedume é um híbrido da raiva, a angústia é um híbrido da tristeza. Então, assim, quando você não consegue, você fica triste que você não consegue atingir, você não consegue ser feliz, você não consegue ver felicidade, você se torna uma pessoa angustiada. Você tem uma angústia, uma palpitação, uma dor no peito que você não sabe explicar. A insegurança é o híbrido do medo. Então, o medo misturado a outros sentimentos vem a insegurança. A vaidade é o híbrido da alegria. Então, se você está alegre demais, eu sou feliz porque isso, que aquilo, você. Então, você se torna uma pessoa, você tem que tomar cuidado para não se tornar uma pessoa vaidosa. Então, tudo em excesso, raiva em excesso, tristeza em excesso, medo em excesso, alegria em excesso, amor em excesso, né? Um amor que você não consegue, não é o amor egoísta, né? A insatisfação. Então, a insatisfação é um híbrido do amor. Então, olha que figurinha legal, né? Achei isso aqui muito legal, luz e sombra. Olha lá, vamos amar as nossas sombras, né?
vamos entender que esses sentimentos, nós temos todos eles, porque eles é que vão nos construir. E vai ser através dele, da melhoria dessas emoções, desses sentimentos, que nós vamos ser luz. Então, toda luz tem uma sombra, né? E se existe sombra, é porque tem luz. Aí vem Rudolf Stein, no pensar, clareza, no sentir, cordialidade. Quer dizer, seja cordial, seja bondoso, seja amoroso quando você sentir. No querer, prudência. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso nos conduz a passos bons e seguros na vida. Quem é Rudolf Steiner? Rudolf Steiner, ele é o pai da antroposofia, que é uma escola esotérica dissidente da teosofia criada por ele mesmo, né? Educador austríaco que pregava que seus ensinamentos eram um antídoto ao materialismo da modernidade. E por fim, eu acredito em mim. I believe in me. Eu acredito em mim, eu confio em mim, eu me amo, eu me gosto. Eu não sou melhor, mas eu posso fazer o melhor, tá? Então, o que eu queria passar para vocês era isso aí.